é um circuito básico, né, de uma família TTL, ou seja, a porta básica, é uma NAND, né, uma NAND. E ela usa o que a gente chama de configuração totem pole, né, totem pole, né. Vamos ver se a gente lembra aí. Então, o que ocorre é que esse transistor aqui, né, basicamente ele funciona aí como se fosse isso aqui, ó, né, como se fosse uma série de três diodinhos aí, né, três diodinhos. Então, aí que ele vai acionar lá o CI aí, né, então, esse CI multi-emissor, ele acaba funcionando aí como se fosse um circuito aí, né, do tipo com esses transistores aqui, né, com esses diodos aqui. Então, o que ocorre aí, por exemplo, na porta NAND, né? Então, porta NAND, vou colocar aqui. Tá aqui. Na porta NAND, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, aqui é minha entrada A, minha entrada B e a minha saída. 0 e 0 é 0, inverte, dá 1. 0 e 1 é 0, inverte, dá 1. 1 e 0 é 0, inverte, dá 1. 1 e 1 é 1, inverte, dá 0. Tá? Então, a gente deseja que ela faça isso aqui, né? Então, o que acontece? Quando você coloca 0 na entrada B e 0 na entrada A, o que acontece? É como se você pegasse esse transistor, essa entrada aqui, ó, e ligasse ela em terra. Liguei no terra. Quando eu ligo no terra, olhando aí esses nossos amigos, esses diodos D2 e D3, eles fazem o quê? Eles estão conduzindo ou não? Estão conduzindo. Sim, sim. Estão conduzindo. Consequentemente, este ponto aqui de centro, ó, vem a qual nível de tensão, basicamente? Nível alto. Então, se isto aqui está em 0, aí considera o diodo ideal. Esses diodos D2 e D3 estão conduzindo. Se eles são ideais, quer dizer que eles são um curto-circuito. Ok? Uhum. Então, esse pontinho que está aqui, ele está em nível 0. Ok? Tá nível baixo, né? Isso, nível baixo, está no terra. Aí o que acontece com esse diodinho aqui, que é o meu D4? Ele está em aberto ou está em curto? Eu tenho um aberto. Em aberto, né? Porque No anodo. dele está em 0, então ele fica em aberto. Né? Então, com esse cara em aberto, esse transistor aqui, Q2, ó, ele fica saturado ou fica cortado. Então, lembra que na base aqui eu tenho quanto? Na base dele eu tenho 0. Então, o Q2 aqui, ó, fica o quê? Saturado ou cortado? Saturado. Seria nível corte, né? Se é 0, ele fica cortado, professor. Cortado, exatamente. Ele fica cortado. Tá? Então, se ele está cortado, a corrente que vem aqui passa pelo R2, ele vem e alimenta o meu Q3. Então, se o meu Q3 está com praticamente o nível de VCC, esse Q3 aqui, ele está saturado ou está cortado? Saturado. Aí ele vai estar saturado aqui com a tensão. Exatamente. Como eu não tenho corrente nenhuma aqui para o Q4, obviamente ele está cortado. Tá? Sim.
Então, se o Q3 está saturado, é como se eu tivesse uma chave aqui. E o Q4 aberto, né, cortado, é como se eu tivesse aberto. Ou seja, a minha tensão de saída, ela é praticamente a tensão que vem aqui da fonte, concorda? Sim. Ou seja, nível lógico 1. Ok? Legal, professor. Tá. Deixa eu ver se eu consigo apagar só essa bobagem. Tá ok. Então, olha só. Concorda comigo que se eu colocar o A em 0 e o B em 1, ou se eu trocar, então, ó, vou fazer uma aqui, ó. Vou pegar aqui então e vou colocar esse cara em VCC. Coloquei esse cara em VCC. Esse pontinho vermelho aqui que une todos os diodos aí, ele está em que nível de tensão? Ele vai ficar em alta. Baixo. Não, são duas opções, né? Ou está em alto ou está em baixo. E agora? Parece louco. Ó, Mas ele tá em curto é baixo. foi. Olha só. O D2 aqui, ó, ele não conduz, concorda? Sim. E o D3 aqui, ele conduz, né? Ele conduz. Ou seja, esse cara continua em nível baixo, né? E se eu trocar A com B, vai continuar o mesmo nível baixo? Sim. Concorda? Ou seja, não mudou em nada essa condição. Continua saindo 1 e continua saindo 1. Ok? Legal. Tá ótimo, então. Então, tanto faz eu colocar todos em 0 ou só uma delas em 0, que, né, a minha saída vai estar saindo nível 1. Né? Então, essa configuração totem pole aqui, ó, né, é essa configuração desses dois transistores aqui, ó, Q3 e Q4, que nunca um trabalha junto com o outro, né? Nunca um trabalha junto com o outro, tá bom? E tem um diodinho ali, acho que não dá pra ver, bem acima do X da saída, ele tá bloqueando o inverso. Exatamente. Com essa estrutura que você tá mostrando agora, fica bem mais fácil interpretar o da esquerda. Esse ninho de rato aí, sério, assusta. Não, não, ele realmente ele começa a assustar, né? Ele começa a assustar, mas a gente tem que olhar devagarzinho pra gente poder pensar. Justamente porque a gente não sabe como é que funciona essa coisa aqui, né? Uhum. Tem muito emissor tal. E aí, como é que funciona? Aí, ó, NPN, PNP. é importante para a gente poder pensar. Agora, ó, eu tenho aqui VCC, ó. Então, nas duas entradas eu estou com VCC. Então, opa, nem apaguei esse cara aqui. Então, o que aconteceu aí, né? Eu coloquei um na entrada A e um na entrada B. Ou seja, eu liguei a entrada A em VCC e liguei a entrada B também em VCC. E aí, o que acontece? Quando eu coloco em VCC, esses diodos aqui, que são o D2 e o D3, eles estão conduzindo ou estão cortados? Estão cortados. Ambos estão cortados. Você vê então que o catodo dele está em VCC, esse cara aqui não conduz, né? Então ele não conduz, então ele está cortado. Ou seja, a tensão que chega neste ponto aqui, né? Neste ponto aqui, é praticamente a tensão que vem aqui do VCC. Isso faz com que o D4 aqui, ó, D4, ele corte ou ele conduza? Conduza. Ele está conduzindo, né? Então, esse cara aqui, essa tensão aqui nesse ponto de meio, é mais ou menos, né? A gente pode falar que a gente tem alguma coisa aí próxima
não é BCC, mas ele está em nível alto e faz com que D4 conduza, né? Então ele vai conduzir aí, né? Na realidade você tem que descontar, né? Você vai ter mais ou menos aí, né? Fora a tensão aqui, mas eu tenho 0,7 aqui, 0,7 ali e tal, mas o nível de tensão que tem aqui é um nível a nível alto, de forma que esse D4 aqui conduza, né? Então, se eu tiver uma entrada aqui, né? O que acontece com o meu Q2? Então eu tenho uma corrente aqui na base do Q2, né? E essa corrente na base do Q2 faz com que ele opere na saturação ou no corte? Se tem corrente, tem que ser na saturação. Isso, tem corrente, ele está saturado, ou seja, esse cara aqui está sendo trabalhado aqui como se fosse uma chave fechada, tá? Essa chave fechada vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a corrente flua e vá aqui em Q4, né? Esse Q4, então, ele começa a conduzir, né? Q4, então, ele fica saturado aqui, ele vai conduzir. E essa corrente aqui, né? Ele vai justamente roubar a corrente da base de Q3, né? Então, pelos valores das resistências aqui de R2 e R3, essa corrente fluindo, né, por essa chave fechada vai justamente roubar a corrente Q3. E esse aqui, então, como o de cima ou de baixo foi para a saturação, o de cima vai a corte. Tá? Então isso quer dizer que esse cara aqui está com uma chave aberta. Esse está com uma chave fechada e o de cima está com uma chave aberta, né? Então acontece o que, ó? Como ele está com uma chave fechada, a minha saída está ligada praticamente aonde, ó? No terra. GND. Ou seja, sai nível 0 aqui. Ok? Compreenderam, nosso amigo? Dá um trabalhinho, mas deu pra entender. Normalmente a gente não gosta muito de brincar com esses caras, não, né? Mas ele aqui dá pra entender aqui o funcionamento dele bem, sempre levando em conta, né? Acho que a gente pode levar em conta que nessa saída totem pole, né? Sempre os circuitos, né? Os transistores aqui eles são invertidos, né? Então se um conduz, o outro corta, se um corta, o outro conduz, né? E aí isso facilita nosso pensamento aí, tá? Aqui é a análise que nós fizemos, né? Ele só está colocando valores, né? Então eu coloquei mais 5 volts aqui, mais 5 volts aqui, ó. Esses dois transistores aqui estão desligados, esses dois diodos aqui estão desligados, ou seja, estão cortados. Ele diz então que a corrente de entrada típica é da faixa de 10 microamperes, tá bom? Isso faz com que esse D4 aqui comece a conduzir, né? Então eu tenho uma circulação de corrente aqui para o Q2. O Q2 vai estar então em on, ou seja, vai estar saturado, conduzindo, faz com que eu tenha aí uma tensão de 0,7 aqui embaixo, tal, e faz com que o Q4 esteja em on, né? Essa tensão aqui não é suficiente para fazer com que o meu Q3 aí conduza, então ele vai em off aí, tá bom? Então a mesma coisa que a gente falou lá, só que agora com nível de tensão. Oi? Você perguntar, quando ele entra na situação de corte, é que a tensão está muito baixa, né? A tensão muito baixa na base emissora e não tem a corrente, né? A corrente também é muito baixa. Tá? Aqui tem um blá 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 de tudo que a gente falou, tal, e aqui o contrário, tá? Então se eu colocar qualquer uma das entradas, né? Qualquer uma das entradas aí, eu colocar ele no terra, o que eu vou ter? Eu vou ter o diodo respectivo conduzindo. Então a corrente que ia para Q2 vem agora para onde? Vem para o terra. Corrente típica 1,1 mA. Tá? 1,1 mA. Aí acontece o quê? O diodo D4 ele fica cortado,
O Q2 também corta, justamente porque não tem corrente na base dele. E aí a corrente vai para onde? A corrente que antes ia para Q4, agora vai para o Q3, né? Que fica saturado, fica ligado. E obviamente, como não passa a corrente aqui para Q2, ele é que corta, tá? Então, tá lá. Mesma explicação que a gente fez, só que agora, né, detalhado aí com níveis de tensão, etc, tal, né? E os valores aí, tá? E aqui o mesmo blá 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 que a gente fez, só que, né, com blá blá blá, né? Ah, nessa análise consideraremos blá 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 blá. Tá lá? Tudo bem? Querem que refaça isso? Tem alguma pergunta desses dois casos? Tem mais exemplos, professor? Então, basicamente, como a porta TTL, na porta TTL, essa lente A básica, a gente olha só a básica. Eu não sei se a gente olhou aqui a porta OU. Não, não tem a porta OU aqui não. A gente vai olhar agora alguma coisa próximo disso, a gente vai ver na CMOS, tá bom? Então vamos... Ups, o que o pessoal pediu para... Então vamos ver, ó. A ideia aqui é o seguinte, né? Quando é que a minha tensão aqui está em nível baixo, né? Quando é que ela está em nível zero? Né? Então essa aí está em nível zero. Então na porta lente, para sair nível zero, ó, as duas entradas, né, estão ligadas em mais 5 volts. Né? Então, se eu tenho a tensão positiva no catodo do diodo, né, e o anodo também está aqui positivamente, mas é mais positivo que está aqui, o que acontece? Tanto esse diodo D2 quanto o D3, eles cortam, né? Ou seja, eles estão aqui em off. Né? E daí a corrente de entrada era muito pequena, né? Da ordem de 10 microamperes aí. Tá? Então, com esses diodos cortados, o que acontece? Não há outra alternativa para a corrente que passa aqui nesse resistor R3, a não ser entrar na base de Q2, uma vez que agora o D4 ele está com o catodo dele mais positivo, o catodo está mais positivo do que o anodo, então esse cara está conduzindo. Ele conduzindo faz com que a corrente chegue a Q2. Corrente na base de Q2. O que acontece com o Q2? Ele satura. Né? Então, meu amigo aqui, ó, ele satura. Então, o que ele faz? Ele saturando, ele funciona como uma chave fechada e, pela condição dos resistores R2 e R3 aqui, eu tenho que a corrente, então, ela vai aqui para a base de Q4, né? Para a base de Q4, e faz com que o Q4 aqui conduza, né? Essa mesma corrente que vai para a base do Q4 e vai aqui para baixo, ela é justamente roubada aqui do Q3, né? Então o Q3 não tem muita corrente aqui na base dele e faz então com que ele entre em off, ele fique desligado. Então eu tenho aqui desligado, então esse ponto de saída aqui não é ligado ao VCC, e por outro lado, o Q4 que está conduzindo, né, está saturado, ele liga a minha saída onde? Ele liga a minha saída em zero, ou seja, em nível baixo. Tá? Do outro lado aqui, o que acontece? Então, do outro lado eu coloquei qualquer uma das entradas, né, qualquer uma das entradas eu coloquei ela em zero. Então, com qualquer uma das entradas ligando em zero, o respectivo diodo da entrada, ele começa a conduzir. Né? Ele começa a conduzir. Qual é o caminho da corrente, então? O caminho da corrente passa pelo diodo e vai para a Terra. Né? Então, isso quer dizer que esse ponto Y aqui agora fica basicamente a nível de Terra. Né? A não ser da tensão do diodo aqui, 0,7, fica basicamente a nível de Terra. E o D4
D4, então, que tem aqui um nível mais baixo do que aqui no catodo, né? Então ele corta. E eu não tenho, então, nenhuma corrente indo para Q2. Então, se nenhuma corrente vai para a base do Q2, o que acontece? Ele abre, né? Ele funciona, então, como um circuito aberto. Ele funcionando como um circuito aberto, a corrente que vinha lá do VCC e passava para o Q2, agora não passa mais. Ela vai para onde? Ela vai aqui para o Q3, né? Então, o meu Q3, ele satura. E o Q4, como não tem corrente nenhuma na base dele, pumba, ele está desligado, ele está cortado, né? Então, ele está cortado aqui. Então, ele não é ligado ao terra, né? Mas está ligado aqui via Q3, ele está ligado em VCC, a saída, né? Então, o que eu tenho aí minha saída? Saída em nível alto, ok? Reprisado então, né? Ok. Então, como é que se dá, né, a ação de absorção de corrente, né? Eu tenho, então, um ponto. Acho que aqui é melhor fazer usando isso aqui, né? Então, o que ocorre aí? Quando o meu circuito integrado aqui, que está na frente, né? Ele está com uma saída em baixa, né? Ele está on aqui embaixo e off aqui. Então, ele está ligado no terra. O que acontece, então? Eu tenho, então, se ele está em terra, o diodo aí, respectivo, ele está tá ligado, né? Está em on. Então, o que faz? Ó, minha corrente sai, né, desses 5 volts aqui do segundo CI, passa pelo primeiro transistor multiemissor e vai lá, passa pelo Q4 para dar a característica, né, de tensão. Então, é assim que funciona o trâmite de corrente aí quando a gente faz uma saída em nível baixo. Quando a saída está em nível alto, ocorre o quê? Agora é o primeiro CI que vai fornecer a corrente, né? Então o Q3 aqui está em on, né? O Q3 está em on, o Q4 está em off, a corrente vem aqui da fonte 5 volts, passa pelo R4, passa pelo Q3, passa pelo D1 e vai aqui pelo Q1, né? Que está em off, né? Mas é ele que vai dar então a característica aí, né? De polarizar o transistor aqui de uma forma que ele abra, né? Então essa corrente aqui de entrada, por isso que ela é muito pequenininha, justamente porque o meu transistor aqui está em off, né? Tá bom? Então a corrente é muito pequena. Nesse caso aqui, né? Já a corrente é mais alta, tá bom? Circuito de saída totem pole, tá? É a mesma lógica ali que a gente tem lá do Q3, do D1 e aquele R4 lá embaixo, né? Qual que é a desvantagem, né? De uma transição de baixo para alto, o Q4 ele para de conduzir aí mais lentamente que o Q3 passa a conduzir. Então, por alguns nanosegundos eu tenho uma condução simultânea tanto do Q3 quanto do Q4, né? Então ele tem um pico de corrente aí, né, que é da ordem de 30 a 40 miliamperes aí, tá? Então ele dá uns picos de corrente justamente na transição. Então acontece, por exemplo, que há um consumo maior de corrente quando eu tenho uma transição, né, de baixo para alto. Quanto maior a frequência de transição, maior esses picos de corrente e maior o consumo. Por isso que por exemplo,
processadores que trabalham em velocidades muito altas têm um consumo maior de corrente e de potência, consequentemente. Ok? Beleza, então. Bom, como é que é uma TTL padrão, né? Então, lá em 1964, quem foi que fez os primeiros 6 TTL? Foi a Texas Instruments, né? Então, a Texas aí foi que gerou aí a TTL padrão. Então, ele gerou a série 7454. Então, a série 54 é uma série para exército, né? Uma série que a gente chama de série militar, tá? Por quê? Porque ela tem aí faixas de tensão de trabalho maiores e também faixa de temperatura maior aí, tá? A 7.4 é o que a gente diz que é a família comercial, então os níveis, as faixas de tensão são menores, mais restritas, e a faixa de temperatura também é menor, mais restrita, tá? Ele vai até 70 graus aí, né, de uso. Já a série 7.4 aí, acho que ela vai de menos 20 a quase 90 volts, são quase 90 graus aí de funcionamento, tá? Cada fabricante coloca um prefixo normalmente no CI, né? Então, por exemplo, a Texas, os CIs dela começam com o prefixo SN. Então, uma porta, por exemplo, uma porta NOR de 4 entradas, ela é SN7402. Então, se você for comprar no mercado uma SN7402, provavelmente quem fez foi a Texas. A National, ela usa o prefixo DM, né? Então, a DM7402 é a mesma porta NOR de 4 entradas, né? Que a Texas lá em cima, tá? As Signets usam o prefixo S, né? Então, se você achar um CI S7402, é a mesma porta NOR de 4 entradas, são todas iguais, tá? O que diferencia aí nesse prefixo? Quem é o fabricante, tá? Quem é o fabricante? Se é a Texas, se é a National, a Signet, se é a Hyundai, enfim. Cada fabricante, então, põe um prefixo, né, nela aí. Vocês viram, então, que essa série 7.4, os CIs começam sempre com a numeração 7.4. Se fosse uma série militar, né, ela começaria com 5.4. Tudo bem? Legal. Então, o datasheet, o que é o datasheet? O datasheet é justamente a folha, né, de dados aí do fabricante, né? Então, a gente pode ir na internet aí e consultar, encontrar elas aí, né, mais variadas fontes aí, né? Então, é o manual do fabricante, né? Então, a seguir, a gente vai ver uma folha aí da Texas, tá? Do 7400, 5400, né? Então, basicamente, ó, você vê aí, quais seis que ele atende, ó? SN5400, SN54LS00, SN54S00, né? A SN7400, SN74LS00 e SN74S00, tá? Elas são portas NAND, né? Portas NAND, duas entradas positivas e são quádruplas, ou seja, são 4 CIs, tá bom? Então ele dá aí a descrição, né? Esse dispositivo contém 4 portas NAND de duas entradas independentes, né? O 5400, o 54LS, o 54S são caracterizados pela tensão, né, completamente militar. Então, o range de temperatura deles vai de menos 55 a mais 125 graus Celsius. E o 7.4, né, eles têm um range aqui que vai de 0 a 70 graus. Então, ele já comentou aqui qual que é a diferença de um para outro, né?
Mais em cima aqui, ele está falando que as opções de encapsulamento plástico são SO, né, Small Outline, ele tem encapsulamento cerâmico, né, ele tem encapsulamento flat e tal, e assim vai, né. Aqui ele dá a vista de cima do CI e a pinagem, né. Então, 1A e 1B são as entradas A e B da porta número 1. 1Y é a saída dessa porta. Então, entra no pino 1 e pino 2 e sai no pino 3. A segunda porta, entrada 2A e 2B, saída na 2Y. Terceira porta, entra na 3B e na 3A e sai na 3Y. A quarta porta, a saída está no pino 11, que é a 4Y, e as entradas estão no pino 12 e 13, que é a 4A e 4B. A alimentação dele está no pino 14 e pino 7. Ok? Se você vê o 5400, ó, a alimentação está no meio. Ó. E aí, mas o esquema da porta é a mesma coisa, tá? E o que eu mais gosto, ó, é a functional table, ou seja, a tabela verdade aí de cada porta. Então, o que ele diz aqui, ó? Se eu tiver as duas entradas em high, ou seja, em alto, a minha saída Y é low, é baixa. Se L for baixo, tanto faz o que tiver em B, que a minha saída é alta. Se L for baixo, tanto faz o que tiver em X, que a minha saída é alta. Então, X aqui é don't care. Pode ser 0, pode ser 1, tanto faz. Se a minha entrada B estiver embaixo, a minha saída é alta. Ok? Beleza. Aqui, ó, continuando ainda, ele tem um símbolo aqui, ó. Esse símbolo é o padrão europeu, tá? O padrão europeu, padrão ANSI-EE, standard, tá? Então, aqui ele dá aqui as entradas, a indicação aqui de porta E e a saída aqui invertida, tá? Então, esse triângulozinho aqui quer dizer que ele inverteu a porta, tá bom? Então, esse padrão aqui é o padrão europeu, onde todas as portas é quadrada. Toda porta é quadrada. O que vai distinguir aí? Esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho, então, é o E comercial, dizendo que essa aqui é uma porta E. E aí ele tem um inversor. Então, na realidade, ele é uma NAND. Por quê? Porque ela tem inversão na saída, tá? Aqui é o diagrama dele, é o diagrama usado aí na América, tá? Pelos americanos e o que a gente usa também, tá? Então é aquele que nós já vimos aí, a gente já trabalhou. Então ele está falando que o Y, né, a saída Y, é A e B tudo barrado, ou A barrado, ou B barrado. Então ele está aplicando aqui, o que ele está aplicando aqui? Mapa de De Morgan. O De Morgan, exatamente. Está aplicando De Morgan aqui, tá? Aqui o circuito interno dele, tá? O circuito interno dele. Então, aquela multiemissora e tal. Ele acrescentou esses dois diodinhos aqui, não sei porquê e tal, mas é aquele circuito que nós vimos, tá? Então, isso foi tudo tirado do manual. E aqui ele tem um cara aqui, deixa eu ver o que ele mudou aqui, só pra gente... Essa aqui, ó, é da família LS, tá? E aqui da família S. Então, o que mudou aqui? Ó? Você vê que esse transistor aqui, ele tem umas bordinhas aqui, o outro transistor também tem outras bordinhas, tal. Então, eles são circuitos mais rápidos. E esses transistores, eles têm uma modificação para que ele opere de uma forma mais rápida, tá? Então, a única diferença dessa porta NAND original, né, para essa daqui é que eles estão utilizando esses transistores, esses diodos aí de acionamento rápido. Então, a grande diferença
da 7400 ou 5400 para a LS00. E para S00 é justamente a velocidade com que elas trabalham. Bem, também o consumo de potência. Beleza? Professor, uma dúvida. O senhor passou aí alguns fabricantes, né? A configuração na família 7400, vamos dizer assim, sendo de fabricantes distintos, seria a mesma ou isso é padronizado? Olha, não é padronizado. Tá? Não é padronizado. Eles podem fazer algumas modificações aí e tal, mas eles têm que seguir o mesmo padrão de características, entrada e saída do TTL básico, que é praticamente do Texas, da Texas. Correto, mas a pinagem seria a mesma? A pinagem é a mesma. A mesma, então... Você pode tirar um CI da Texas e colocar um da Signet, da legal. Philips. Você pode, né, tirar um e colocar outro, que eles são... Né, o circuito interno é que pode mudar conforme cada fabricante. Tá bom? Correto. Mas se ele for um 74LS00, independente do fabricante, ele tem que manter as mesmas características. Pode ser que alguma coisinha interna aí mude a nível de circuito, mas as características dele de fornecimento de corrente, consumo de corrente, né, fan out, fan in, eles têm que ser sempre iguais. Legal, bacana. Obrigado. Tá? Então a gente pode trocar. O que a gente deve evitar é, por exemplo, eu tenho um CI, né? Então eu tenho um CI, por exemplo, que é o 7400. Aí você vai lá e compra, por exemplo, um 74S00. Então, qual é a característica do S? Ele tem uma característica de velocidade maior, porém ele consome maior potência. Então, pode ser que nessa transição aqui, ó, seu circuito não funcione, tá? Você pode colocar, por exemplo, um 74LS00. Esse cara aqui, beleza, ele vai funcionar no lugar do 7400. Mas se você pegar um circuito que tem LS e colocar o 00, pode ser que não funcione. Tá? Então convém manter essas letrinhas do meio, convém manter elas iguais. Entendeu? Ok, Eu obrigado. vou ainda explicar o que é esse S, esse LS e tal, e por que a gente às vezes não pode fazer uma troca, né? Vocês vão entender. Já dei uma explicada básica aí, mas a gente mais para frente a gente vai falar disso aí, tá? Então, ó, tem aquelas configurações lá, ó. Quanto que é a alimentação aqui, por exemplo, né? Então, no 7400, a minha alimentação padrão é 5 volts e ela pode variar de 4,75 para até 5,25, ou seja, mais ou menos 0,25 volts, tá? No LS 54, é de 4,5 a 5,5, né? Nível, o VIH, né? Nível alto de tensão, é 2 volts, no mínimo, né? VIL, né? Tensão máxima, ó. Tensão máxima que é considerada zero, então no máximo 0,8 volts. IOH, né? Então são as correntes aí de saída, menos 0,4 miliamperes, né? A corrente de fornecimento, 16 aí miliamperes, né? E aqui a faixa de temperatura. Então, aí então, né, todas as características então do CI estão aí colocadas, tá bom?
são condições de teste, etc., né? E aqui a gente também fala para vocês, né? Então, faixa de tensão e alimentação, ó. A gente tinha colocado ali, ó, né? Já tinha mostrado para vocês. Ó. Aqui a temperatura, né? Para um e para outro, da família da 7.4 e da 5.4. Bom, dissipação de potência, né? Então a porta TTL padrão, ó, ela tem um consumo de corrente aqui em nível baixo de 4 miliamperes. Em nível baixo, 12 miliamperes. Então aquela ICC média é de 8. Então a minha potência máxima é o quê? Dá 40 miliwatts, que é 8 miliamperes, né? 8 miliamperes vezes os 5 volts, né? Então isso dá uma característica de 10 miliwatts por porta, né? 40 miliwatts por CI, 10 miliwatts por porta. Tá? Como é que eu cheguei aqui no ICC médio de 8? Como é que a gente chega no ICC médio de 8? CCL menos CCH. Então. Eu pego esse 4, somo com esse 12 e divido por 2. Também. Então 12 mais 4, né? 12 mais 4, 16, dividido por 2, 8 aqui, que é o que a gente desejou. É o que a gente encontrou aí, tá? Aí ele está dando um exemplo, né? Consulte a folha característica do CINEND, né? Quadro com 2 entradas, né? E determine a dissipação média aí. Então, deu 8,22, né? Então tem que ir lá na tabelinha, achar esse cara aí. Cadê? 8. Não sei onde que eu achei 8,22. Bom, enfim, né? Dá 8 mais 22, dividido aqui, deu os 15 miliamperes. E aí a potência deles por porta, né? Seria 15 vezes 5,25 no máximo aqui, né? Dividido por 4, 19,7, né? Por porta, né? Por acaso aí. A transição deles, né? O TPLH 22 nanosegundos e o TPL 15 nanosegundos. Então eu tenho uma média, né, de 18,5 nanosegundos, né? 18,5 nanosegundos. Então nanosegundos é 10 a menos 9, né? 10 a menos 9. 28. Ó. TPLH típico 11, né? No máximo 22. O TPHL, o típico é 7 e o máximo é 15. Aí ele fez a conta com o quê? Ele fez com os máximos, ó, 22 e 15. Então aqui, ó, 22 e 15, tá? Então com 22 e 15 a gente chegou aqui no tempo médio aí de propagação, né, 18,5 aí, tá? Sempre considerando casos ruins, né? Então eu considerei o pior caso aí.